Então, o Buda, além de ensinar o Dharma, né, ensinar sobre a mente, né, ele também tinha que, como ele queria que o ensinamento dele fosse preservado e passado para muitas gerações, né, no futuro, né, durasse o máximo de tempo possível, beneficiasse o máximo de pessoas possíveis, né, ele também criou uma sangha, né, uma ordem monástica, né, porque essas pessoas não só iriam, né, se beneficiar, né, de estudar o Dharma e alcançar, né, os benefícios da prática do Dharma, mas também serviria como uma forma de preservar esse ensinamento, né, para que ele durasse muito tempo, né. As pessoas iam ter um estilo de vida, né, que tem, né, essa premissa, né, de manter vivo o ensinamento, manter vivo o know-how de como é que se bota isso em prática, né. Porque senão só lendo os livros não é o suficiente, né, para você entender como é que se pratica, como que é a prática que leva à iluminação. Os livros só dão os parâmetros, os pontos de referência, mas tem que ser preenchido, né? A distância entre um ponto e outro tem que ser preenchido, né? Não tem como se explicar tudo, né? Então, ele também fez muito esforço, né, em ensinar, né, sobre coisas que têm a ver com vida em comunidade, interação saudável com as demais pessoas e assim por diante, né? Então, uma coisa interessante que ele falou foi sobre, aliás, várias vezes e sobre vários aspectos diferentes, sobre a questão, né, de você ter que tanto, como é que chama em português? Como se fosse repreender, né, ou dar bronca em alguém, né, repreender, dar bronca, admoestar alguém, né, e também você receber nessa repreensão, você ser repreendido, ser chamado a atenção, né, alguém chamar a sua atenção, tudo isso faz parte, sabe? Isso é importante as pessoas saberem fazer ambos, saber repreender alguém e saber ser repreendido de maneira sábia, né? Tanto quanto alguém te chama a atenção, você tem uma atitude correta, né? Quando alguém lhe chama a atenção, aponta um erro, te dá uma bronca, né? Tem uma forma correta de você receber essa repreensão, né? Quando você repreende alguém, também, né, tem uma forma correta de fazer isso. É necessário, às vezes é necessário falar algo para alguém, né, algo desagradável, chamar a atenção, corrigir, né, o comportamento ou o modo de pensar de alguém. Isso faz parte da vida, né? Nós, como seres humanos, temos que fazer isso, né? Isso é uma forma de ajudar um ao outro, né? Então, mas tem uma forma correta de fazer isso, né? E aí tem uma forma correta de ser repreendido, tem uma forma correta de repreender e também tem a forma correta de dar suporte, né? Quando alguém é repreendido ou quando alguém repreende, né, as pessoas que estão perto também, né, podem ou devem, né, dependendo da situação, dar suporte àquela pessoa, né? Ou encorajando ela caso ela tenha agido de maneira correta, ou repreendendo ela caso ela tenha agido de maneira errada, né? Supondo que você dá uma bronca em alguém, você dá uma bronca de maneira errada, no momento errado, de forma equivocada. Aí uma terceira pessoa vai até lá e repreende você, fala, você não deveria ter feito isso, estava errado. Você falou de maneira mal educada, você falou num momento inapropriado, né? Você errou em chamar a atenção daquela pessoa, né? Ou então, supondo que a pessoa dá uma bronca em alguém e aquilo gera ansiedade, gera preocupação na mente dela, você pode também ir lá e reconfortar aquela pessoa. Não se preocupe, o que você falou estava correto, você falou de maneira educada, você falou que é verdadeiro, você não precisa ficar preocupado, você agiu bem, né? Então, tem todo um know-how, né, de como é que se faz essas coisas, tem uma inteligência emocional, né, associada sobre esse assunto. E é um assunto importante, sabe? Quando você vive na sociedade, é importante que as pessoas repreendam uma às outras, né? Apontem para as outras, né, o que está errado, né? Ajude elas a encontrar o caminho correto, né?
Então, o mais básico que tem, né, com relação aos monges é você tem que ser uma pessoa que está sempre aberta a ser repreendida. Quando alguém vem lhe dar uma bronca ou lhe chama atenção, você tem que ter a mente aberta e ouvir o que a pessoa diz, sabe? Você não pode reagir com aversão e tentar não ouvir o que a pessoa diz, né? E não ouvir também vai desde, né, a pessoa reage com raiva quando alguém chama atenção, ou até o que aqui já acontece muitas vezes, né? A pessoa, em vez de ouvir o que você está falando, começa a inventar desculpas, começa a tentar se justificar, né? Ela nem ouve o que você está dizendo, ela fala, olha, não coloque o copo aí não, porque aí não é um bom lugar. Não, mas veja bem, eu achei que ia colocar aqui. Calma, não precisa, eu não estou precisa justificar nada, só estou dizendo, aqui não é um bom local para colocar o copo, só isso. Não precisa justificar, não precisa inventar desculpa, calma, relax. Apenas ouça o que estou dizendo, não coloque o copo aqui. Só isso. A pessoa já entra em parafuso, assim que ela ouve algo, né, que é desagradável, ela entra numa ansiedade, né, e começa, não, veja bem, então isso também não está correto, né? Quando alguém lhe chama a atenção, você ouve, né? Ouve com atenção o que foi dito, né? Tendo ouvido com atenção o que foi dito, você avalia, né? Está correto ou está errado o que aquela pessoa disse, né? Se está correto, ótimo, legal, a pessoa aprende algo novo, né? Aprendi algo novo. Repara, o Buda dizia, né, quando alguém lhe aponta um erro, né, um defeito seu, você deveria ter gratidão pelaquela pessoa, como uma pessoa que lhe apontou um tesouro escondido, né? Porque quando alguém aponta um erro seu, você enxerga um erro que antes você não enxergava, agora você tem a oportunidade de abandonar aquele erro, né? Tem a oportunidade de purificar a sua mente, purificar o seu comportamento, né? Você tem a oportunidade de ficar melhor, né? Então é algo para ficar muito grato, né? Quando alguém lhe aponta um erro, fala, puxa, que bom, agora eu posso melhorar isso, né? Antigamente eu não enxergava esse erro. Agora que essa pessoa me apontou, eu tenho a oportunidade de melhorar esse ponto, né? Então, algo que realmente é desagradável, né? Mas se você tem inteligência, tem sabedoria, você reage com gratidão, né? Quando alguém lhe aponta um erro, lhe aponta um defeito seu. Agora, se a pessoa apontou um defeito e aquilo não está correto, né? Não procede o que ela disse, né? A reação sábia para isso é ignorar, né? Você, ok, não é problema meu, sabe? Quem fez errado foi você, na verdade. Então eu não tenho preciso ficar com raiva. Não, mas é injusto. Essa pessoa está sendo injusta comigo. Ela tá falando que não é verdade. Se ela está sendo injusta, ela está falando que não tá verdade, que não é verdade, então é problema dela, sabe? Ela que está errado, né? Não é você que está errado. Então você não precisa ficar com raiva. Quem está errado é ela. Quem tem que ficar agitado, quem tem que ficar preocupado é ela, né? Então você não fez nada de errado. A reação sábia para quem não fez nada de errado é ficar tranquilo. Eu não fiz nada de errado, problema de vocês. Você não tem a obrigação de corrigir uma pessoa, sabe? Se ela vem te falar, você fez isso errado. Você não tem a obrigação de avisar para ela que não fui eu que fiz errado, ou que na verdade o que eu fiz está correto, por uma razão que você não enxerga, né? Você não tem obrigação de fazer isso, né? Se você achar que a pessoa vai dar ouvidos, né, que ela vai entender o que está dizendo, sabe, que ela é uma pessoa inteligente que consegue ouvir o que as pessoas dizem, né, você pode falar, não, na verdade está certo que eu fiz por aquela razão. Agora, se você acha que a pessoa não vai ouvir, você não tem obrigação, sabe? Não, você está errado. Aqui dentro eu sei, não, na verdade eu não estou errado. Eu sei porque eu fiz aquilo, eu sei que não está errado. Mas eu não tenho obrigação de esclarecer a sua burrice, sabe? Não é dever meu, sabe? Se eu achar que você vai ouvir, se você é meu amigo, eu acho que você vai conseguir ouvir, eu posso, por compaixão, né, explicar para você, né, por que aquilo, na verdade, não está errado. Mas não é dever meu, sabe? Então não tem como você usar essa desculpa, sabe, para ficar com raiva. Não, eu tenho que corrigir essa pessoa porque ela está errada, né? Não, ela está errada, só porque ela está errada não é o suficiente para você usar como desculpa, né, para ficar com raiva, ficar indignado, ficar com a mente agitada, né? Então é isso, né? Quando uma pessoa chama a sua atenção, se está correto, então, se você é uma pessoa sábia, você reage com gratidão. Se uma pessoa chama a sua atenção e está errado,
Se você é uma pessoa sábia, você reage com equanimidade. Agora, no que diz respeito, né, supondo que nós somos um terceiro indivíduo nessa conversa, né? Então, alguém é repreendido e aí ela foi repreendida de maneira correta, né? Então, você também, e a pessoa ficou chateada, supondo a pessoa foi repreendida e ela ficou chateada, ficou com a mente agitada, né? Então você pode também conversar com ela, falar, não, tudo bem, está correto, é só você melhorar isso, só você parar de agir assim, não precisa ficar chateado, não precisa ficar, né? Você pode dar um suporte para a pessoa, né? Para não ficar, tentar enxergar o lado bom daquilo, né? Quando alguém lhe aponta um erro, né? E aquele é algo real, né? Então você deveria enxergar com gratidão e agora você pode se esforçar para abandonar aquele mau hábito, né? Agora, se a pessoa foi repreendida de maneira errada ou injusta ou incorreta, então você também pode reconfortar aquela pessoa, falar, não importa, aquele falou está errado. Não precisa ficar agitado com aquela pessoa disse, porque ele falou está errado, ele chamou a sua atenção, mas ele falou de uma maneira mal educada, né? Então, mesmo que você esteja errado no que você fez, ele também errou em falar de maneira mal educada, maneira agressiva, maneira desrespeitosa e assim por diante, né? Então você também pode, né? Mesmo quando a pessoa recebe uma bronca, né, e aquela bronca é injusta, você pode ir lá e dar um suporte para aquela pessoa, né? Para ela, né, não ficar com a mente muito chateada, muito rancorosa, muito raivosa, muito deprimida e assim por diante, né? Então as pessoas se ajudam dessa maneira, né? Um ajuda o outro, né? Um ajuda apontando o erro do outro, o outro ajuda dando suporte para aquela pessoa, né? Quando a pessoa enxerga que está fazendo algo errado, é muito comum, né? É ser desagradável essa experiência, né? Mesmo quando foi feito de maneira correta, ainda assim, né? Poucas pessoas têm essa sabedoria, né? De reagir com gratidão, né? Em geral, é muito raro acontecer isso, né? Isso é até um dos fatores que o Buda, tem vários lugares o Buda fala isso, né? É raro encontrar uma pessoa grata nesse mundo, né? Também se aplica a esse caso, sabe? As pessoas pensam gratidão é quando alguém te dá um presente, né? E você reconhece, né, o valor daquilo, você tem gratidão pela pessoa que te ajudou, né? Mas também tem esse aspecto, né? Quando alguém lhe dá uma bronca, lhe aponta um erro, né? E você sente gratidão. É raro isso, é muito, muito raro isso acontecer, né? Muito, muito raro. Muito raro mesmo, assim. É uma das coisas mais raras que existe no mundo, é isso, né? Então, eu sempre lembro desse fator, né? Quando você pensa, é raro encontrar uma pessoa, como o Buda fala, né? Uma pessoa grata é rara nesse mundo, né? Por que será? Não é tão raro assim, né? É verdade que não tem muita gente, né? Mas também tem um aspecto assim, as pessoas não enxergam, né, o quanto nós dependemos um dos outros, né? Uma das razões pela qual o Buda fala isso, né? Não é questão só de você dar um presente e a pessoa diz, muito obrigado, né? Não é só isso que está falando, né? As pessoas não entendem quanto a gente depende um do outro, né? Por isso que ele diz também, né? É raro encontrar uma pessoa que tenha gratidão, porque as pessoas não entendem, né? Como se as pessoas entendessem o quanto depende um do outro, o nível de gratidão das pessoas ia aumentar assim exponencialmente, né? E também tem esse outro aspecto, né? Quando alguém lhe chama a atenção, lhe aponta um erro e a pessoa reage com gratidão. Aonde que existe isso? É raríssimo encontrar isso. Difícil, né? Os únicos locais que eu já vi isso acontecer são entre os monges, né? E ainda assim, às vezes, demora um minuto, né? A pessoa fala assim, você fica ali com... ok, obrigado por me avisar. É raro quando acontecer isso. E nem sempre é instantâneo, né? Mesmo quando acontece, ainda demora alguns 30 segundos para a pessoa... ok, obrigado. A reação inicial é normal ser uma reação negativa, né? Mas se a pessoa tem atenção, tem treinamento nela, ok, na verdade está correto, eu tenho que admitir que está correto, e essa pessoa é minha amiga, né? Ela me apontou esse erro, então essa pessoa é minha amiga. Então é raro, né? É raro encontrar isso.
E também uma situação, outra pessoa que merece o nosso apoio, outra pessoa que merece o nosso apoio é a pessoa que tem o dever de chamar a atenção dos outros, né? A pessoa que tem o dever de chamar a atenção dos outros também não é um trabalho agradável, né? Da mesma forma que a pessoa que ouve, né, é chamada, quando chama a atenção dela, em geral a pessoa reage de maneira negativa, né? Pessoa que vai chamar a atenção, ela sabe que vai haver uma reação negativa, mesmo que ela esteja correta, mesmo que ela fale por compaixão, por amizade, ainda assim vai haver uma reação negativa. Ela sabe, que é quase certeza, porque, como eu disse, né, uma pessoa grata é raro nesse mundo, né? Então é muito raro você chamar a atenção de alguém e a pessoa reagir bem. Então a tarefa de quem vai chamar a atenção nunca é agradável, né? É uma tarefa desagradável, né? As pessoas não, uma pessoa sã, uma pessoa sensata não quer fazer isso. Nenhuma pessoa boa quer chamar a atenção dos outros, né? É um fardo ter que fazer isso, né? As únicas pessoas que gostam de fazer isso são as pessoas ruins, as pessoas que gostam de agredir, as pessoas que o ego dela está baseado, né, em quão inferior as demais pessoas são, né? Para eu me sentir bem, eu preciso ter essa sensação de que eu sou melhor que as demais pessoas. Para eu me sentir bem, eu tenho que humilhar as demais pessoas, aí eu me sinto bem, né? Então essas únicas pessoas que gostam de chamar a atenção são essas, né? As pessoas boas, pessoas sãs, pessoas sensatas, elas não querem chamar a atenção de ninguém, porque elas sabem que vai haver uma reação negativa, né? Então é um fardo ter que fazer isso, né? Então, quando a pessoa tem que chamar a atenção de alguém, ou porque é um dever dela, ou porque por amizade, né? Então, para uma pessoa boa, isso não é uma atividade agradável, divertida, ter que fazer isso, né? Então, quando alguém faz isso, né, a gente também pode ficar atento, né? E ver se aquela pessoa não precisa de um suporte nosso, sabe? Quando ela tem que chamar a atenção de alguém, né, apontar um erro para alguém, né? A gente, como amigo, também pode ficar atento, né, e ver se essa pessoa não precisa de um suporte, né? Às vezes ela pode ter ficado se sentido mal, né, de ter tido que chamar a atenção da outra pessoa, né? Ela pode ficar arrependida, ela pode ficar se sentindo culpada, ela pode ficar preocupada com o bem-estar daquela pessoa. Puxa, eu falei aquilo, a pessoa ficou chateada, né? Eu não devia ter dito, né? Eu não sei se estava certo eu ter falado ou não. Aí você pode também, se você vê que aquela pessoa falou de maneira correta, falou o que é verdade, falou por compaixão, você pode ir lá também dar um suporte para aquela pessoa, né? Falar, não, tudo bem, estava correto, não, aquilo que você falou precisava ser dito, né? Eu não acho que você falou com má educação, eu achei que você falou de maneira educada, eu achei que você falou que é verdadeiro, não me parece que falou com má intenção, você não precisa não ficar preocupado, você falou, você agiu bem. Você pode dar um encorajamento para aquela pessoa, né? E falar, você agiu bem, não precisa ficar preocupado. Porque, né, como eu disse, né, é um trabalho que precisa ser feito, né? Os seres humanos precisam fazer isso, os seres humanos precisam chamar a atenção um do outro. E as pessoas boas não querem fazer isso, né? Quando as pessoas boas fazem isso, é comum elas se sentirem mal, né? Então, a gente também pode ficar atento, né? E dar um suporte emocional, né? Para quem tem o dever de chamar a atenção, né? Para quem é pai, quem é professor, né? Ou quem tem amigos, né? E você precisa chamar a atenção, você vê que seu amigo está indo para um lado errado, né? Você tem o dever de ir lá e chamar a atenção dele, né? Por amizade, né? Você acha que você precisa fazer isso, né? Então as demais pessoas que estão ao redor, né, notando essa dinâmica ocorrendo, né, também podem ficar atentos, né? E também dar um suporte para quem teve o dever, né, de chamar a atenção, né? Também tentar dar um suporte emocional para aquela pessoa, né? Não é só a pessoa que foi repreendida que precisa de um suporte emocional, né? A pessoa que chamou a atenção também, às vezes, precisa de um suporte emocional, né? Porque não é agradável, né? Uma pessoa boa não gosta de fazer isso, né?
Então é uma coisa estressante, né? Desagradável de ser feita, né? Então na Tailândia, entre os mosteiros que eu vivi, com os mestres que eu vivi, né? Aliás, a Lompopiak é o exemplo perfeito disso, né? Enquanto ele está te dando bronca, você deveria, é bom, né? O fato que o Lompopiak ainda está interessado em te dar bronca, você como discípulo dele, né? É um bom sinal. Fala, puxa, ainda bem, Lompó não jogou fora ainda, né? Lompó não desistiu de mim ainda, né? Se ele ainda está dando bronca, ele ainda tem esperança, né? Pior coisa é quando ele desiste, sabe? Que você vê, né? Tem monges que ele desistiu, sabe? Ele nem chama mais a atenção daquela pessoa. Ele vê a pessoa fazendo errado e não fala nada. Desistiu, né? Lompó jogou fora, né? Então, enquanto ele está dando bronca, né? É uma coisa, puxa, que bom, ele não desistiu ainda. Ele ainda tem esperança de que eu vou melhorar. Né? Ele ainda tem esperança de que eu vá progredir, né? Mas quando ele para de dar bronca, você fala, ele jogou fora, né? Ele não tem mais esperança, ele já desistiu. Né? Esse discípulo, Lompó, desistiu. Né? Então, na verdade, eu via isso claramente, né? Eu via claramente, né? Eu não era mal comportado, ainda assim eu tomava bronca o tempo todo. Eu não era o monge mais mal comportado do mosteiro, mas eu era o que mais tomava bronca. Né? Tinha monge muito mais mal comportado do que eu, mas Lompó não falava nada. Né? Ele simplesmente nem prestava atenção naquilo. Então eu entendia dessa maneira. Né? Acho que provavelmente ele ainda tem esperança de que eu vá progredir. Né? Já com relação àquele outro monge, ele desistiu de vez. Né? Não tem esse cara, não tem jeito. Então ele simplesmente jogou fora. Né? Então, né? Então a gente entende mal, né? A gente tem uma visão, porque a nossa visão é baseada em ego, né? Em vaidade, a gente tem uma visão bem diferente do que é esse fenômeno, né? De ser repreendido e repreender e ser repreendido. A gente tem uma opinião bem diferente, né? Do que é que está acontecendo. Né? Agora, se o nosso ponto de referência for desenvolvimento, né? Melhorar a si mesmo, ajudar um ao outro a progredir, né? Nossa compreensão, né, desse fenômeno, dessa interação é bem diferente. Né? A pessoa que é baseada em ego, em vaidade, tem uma reação muito diferente da pessoa que é baseada em Dharma, em progresso, né, em purificação da mente, né? Melhorar a si mesmo. Tem duas visões de mundos completamente opostas, né? Sobre o mesmo assunto. Né? Que nem uma mosca, quando ela olha, supondo alguém fez um cocô ali, aquela mosca olha comida, né? Um ser humano olha sujeira, né? A mosca olha, que bom, comida, né? O ser humano olha, que horrível essa sujeira, né? Então, às vezes, a visão de dois seres diferentes é completamente, exponencialmente diferente, né? Sobre o mesmo fenômeno, né? Então o Buda falava que é um 5, para você chamar a atenção de alguém, né, essa interação, né, repreender e ser repreendido, tem 5 fatores que são importantes, né, que é você falar no momento apropriado, né, tem a hora certa para você chamar a atenção de alguém, né, você chama a pessoa de lado, você fala, né, depois que a pessoa se acalmou, aí, né, você tem que avaliar a pessoa que está ouvindo, né? Agora não é uma boa hora, deixa ela se acalmar, deixa ela ficar mais tranquila, aí eu falo com ela. Né? Então tem um momento apropriado, também às vezes o local, sabe, tem mais pessoas presentes, ou o que quer que seja, a pessoa está ocupada, o que quer que seja, né? Então, por exemplo, a gente estava com o Lompopiak, nem é um outro assunto mais paralelo a isso, né? A gente estava no local com o Lompopiak, levando ele para passear, ver um local, né? Um local público, né? Aí veio uma moça, né? Perguntava, vocês são bons, o que é que o Buda ensinou? Eu falei, olha, aqui não é a hora de fazer isso, né? Estamos numa fila aqui esperando para entrar no negócio, né? Aquela bagunça, muita gente falando, tinha que gritar, sabe? Muita gente junta, né? Eu falei, olha, não é o momento apropriado para fazer isso, né?
Então, tem hora e local para tudo, né? Tem hora, mesmo para ensinar o Dharma, tem hora e local apropriado, né? Então, não respondi a pergunta dela, né? Então, também, né? Quando você vai dar bronca em alguém, tem hora e local, né? Tem um momento apropriado, um ambiente apropriado, né? Então, é isso, né? O primeiro aspecto é momento e local apropriado, né? O segundo aspecto é, você não fala com a mente agitada por raiva, rancor, qualquer emoção negativa, né? Se a sua mente está permeada de alguma emoção negativa, não fale nada. Não é hora, você não está qualificado para falar nada, né? Tem que esperar a sua mente ficar tranquila, esperar a sua mente voltar a um estado de normalidade. Só então você fala alguma coisa, né? Então você não fala com a mente poluída por emoções negativas, né? Então, terceiro, né? Você só fala o que é verdadeiro, né? Você não tem essa história, eu vou inventar uma história para ajudar. Não, você não inventar história não é forma de ajudar ninguém. Não tem essa história de mentira branca que as pessoas falam, né? Mentirinha, né? Não, você só fala que é verdadeiro. Você chama a atenção dela numa hora e local apropriado, com uma mente tranquila e serena, e você só fala o que é verdadeiro, né? Não, ajudar os outros não é desculpa para inventar mentiras, né? Porque esse tipo de coisa ajuda aqui e prejudica mais à frente, né? Cria um efeito reverso, né? Mais à frente. Então, você só fala o que é verdadeiro, né? Você fala de maneira benéfica, né? Tem uma certa habilidade em conversar, né? Você não fala de maneira que prejudica a pessoa, tem um jeito certo de se expressar, né? Então você tem que falar de maneira correta para que a pessoa se beneficie, né? Se o objetivo de fato é beneficiar a pessoa, então tem um jeito certo de fazer isso, né? Então tem uma habilidade em se expressar, né? Falar de maneira que a pessoa ouça o que está sendo dito, que ela ouça e entenda, né? De que forma que aquilo que está dizendo é benéfico, né? Por que é importante aquilo, né? E assim por diante. Tem uma forma correta de falar, né? Então você fala no momento apropriado, você fala com uma atitude de amizade, você fala que é verdadeiro, você fala de maneira benéfica. Não sei qual é o quinto, esqueci o quinto. Deu branco. Não lembro qual é o quinto. Acho que você fala de maneira agradável, se não me engano. Você fala de maneira agradável, de maneira educada. Palavras agradáveis, né? Se não me engano é esse. Então, né? Para você saber avaliar, né? Se eu estou fazendo de maneira correta ou não, você pode comparar com esses 5 fatores, né? Ou quando você vai falar com alguém, lembre-se desses 5 fatores, né? Procure primeiro estabelecer esses 5 fatores na sua mente, aí você vai lá e fala com aquela pessoa. Porque a gente nem sabe, né? A gente não tem um parâmetro, né? Ninguém no mundo tem, né, esse know-how, né? Como que é a maneira correta de chamar a atenção de alguém? Eu nunca ouvi ninguém ensinar isso, na escola, na rua, em casa. Ninguém tem esse ensinamento, né? Mas o Buda tem, fala, então, estabelecer 5 parâmetros, né? Antes de chamar a atenção de alguém. E a pessoa que ouve, né? Ouve com educação, ouve com humildade, ouve com gratidão. Mesmo que você não reaja com raiva, também fique atento nessa tendência a reagir com querer inventar, dar desculpas, querer justificar. Não, pare, fica quieto e ouça. Né? Isso que se chama ouvir com respeito. Né? Você nem ouviu, nem está ouvindo o que a pessoa está falando. Em vez de ouvir o que a pessoa está falando, você está inventando justificativas, tentando se explicar. Espera, ouça, cala a boca e ouça. Depois que você ouviu, se você achar que precisa ser justificado, se você achar que a pessoa entendeu mal, aí você vai e justifica e explica para aquela pessoa. Mas durante o ato de ser admoestado, faça silêncio, ouça em silêncio. Quando a pessoa terminou de falar, aí sim você achar que vale a pena, que é necessário, que é útil, né? Você vai lá e se justifica, explica por que você viu daquela maneira, né? Mas pelo menos ouça, né? Pare e ouça, né?
Porque senão a pessoa que está falando, ela tem a impressão que você não está ouvindo, sabe? Estou tentando explicar algo que você fez errado, você não está me ouvindo. Você está, em vez de ouvir o que eu estou falando, você está inventando desculpas, né? Então, a maneira correta é essa, você ouça em silêncio, com atenção, com respeito. Tendo a pessoa terminado de falar, aí você pede licença, com licença, posso... Eu acho que você está errado nesse ponto, na verdade, eu fiz aquilo por essa razão. Você não estava sabendo que, na verdade, quem pediu para fazer isso foi aquela pessoa por essa razão, né? E assim por diante, né? Na verdade, os monges, né, se você vai chamar a atenção de alguém referente a uma regra monástica, você tem que pedir permissão primeiro, né? Você não pode chegar, olha, está errado isso aí. Você não pode fazer isso. Tem que falar, com licença, posso chamar a sua atenção sobre um assunto? Se a pessoa der permissão, aí você chama a atenção dela. Você não pode simplesmente chegar e começar a falar, não. Você tem que primeiro pedir permissão. Se a pessoa deu permissão, aí você fala. Então, é uma interação tensa. É uma interação que tende a gerar mal-estar. Tanto para quem ouve, como para quem fala, né? Então, que nem em trânsito, né? Quando tem um perigo grande de acidentes, né? 2 veículos em movimento, são veículos pesados, né? E eles estão em movimento, né? Em alta velocidade, né? Então, quando é assim, tem regras bem claras, né? De como é que se faz essa interação, né? Entre um automóvel e outro, para que não haja acidentes, né? Com relação a quando você vai chamar a atenção de alguém, quando a sua atenção vai ser chamada por alguém, né? O Buda também ensina, né? Toda uma etiqueta, né? De como fazer isso, de como a maneira correta de interagir, para que evite acidentes, evite atrito, para que seja benéfico para ambos, né? Tanto para quem fala como para quem ouve, né? Então existe sim um know-how sobre isso, isso é algo que o Buda ensinava, é algo importante, né? Faz parte do treinamento, tanto dos monges como dos leigos, né? Porque mesmo o treinamento dos leigos, né, não é tão baseado em comunidade, mas ainda assim, né, existe essa importância, né, dos kalyanamitas, né, dos amigos de prática, a interação entre os diversos praticantes, um ajuda o outro, né? E uma forma de ajudar o outro é apontar os erros dos amigos, apontar o erro, né? Quando alguém faz algo errado, a gente, por amizade, avisa para aquela pessoa, olha, está errado, cuidado que isso aí está errado, isso aí, né? Então, aprendam bem isso, né? Memorizem esses 5 fatores, né? E treinem utilizar isso no dia a dia, né? Porque é algo útil e é algo benéfico para todo mundo. Ok? É isso, tem alguma pergunta, alguma questão? Luto? Grupo. Palavrão, vai ser baixaria. O que o senhor acha que é melhor? Que às vezes deixa a pessoa mentir ali ou ouvir a enxurrada de mentir? Depende de que... às vezes você espera um momento apropriado, né? Por exemplo, naquela hora, para evitar o conflito, deixa a pessoa mentir. Depois que ela termina de mentir, você chama as demais e fala, olha, ele falou que estava errado, é mentira o que ele disse, né? Se é a questão de ajudar as demais pessoas, né? Você pode, não, deixa ele mentir na hora. Se você sabe que a pessoa é reativa, reage com raiva, vai criar mal-estar e tal, às vezes você deixa ela mentir à vontade. Terminou de mentir? Quando ela foi embora, falou, ok, galera, tudo mentira. Ele fala, tá tudo errado, tudo mentira. Você que sabe, né? Como eu falei, sabe? Você não tem o dever de corrigir todo mundo a toda hora. Não é um dever seu. As pessoas que mentem, ela tem um karma associado a isso. As pessoas que ouvem a mentira também têm um karma associado a isso, sabe? Então, se você enxergar uma forma proveitosa, né, de lidar com a situação, você pode agir, né? Mas, no final das contas, sabe, em última instância, você não tem um dever de corrigir essa situação. A pessoa que ouve tem um dever também de saber enxergar a mentira, sabe? Você não tem... A pessoa tem um dever de ser inteligente, a pessoa tem o dever de ter bom senso. Então, se ela ouve uma mentira e ela acredita, aquilo também é um karma dela, sabe?
É burrice dela também, né? Não é dever seu carregar isso nas suas costas. A pessoa tem que tomar responsabilidade pela própria vida dela, né? Mesmo quando alguém mente e ela acredita, pô, também é um fardo seu isso, né? Como é que você pode ser tão burro assim? A pessoa mente e você acredita, né? Agora, se você enxerga uma forma, né, de interagir isso, de ajudar as pessoas, você ajuda. Né? Se você realmente não enxerga uma maneira de fazer isso, então dane-se, deixa as pessoas carregar o próprio karma delas, sabe? Se você sabe um jeito de fazer, você faz. Se não sabe um jeito de fazer, então você deixa as pessoas experienciar o karma dela. A pessoa que mente vai experienciar um certo karma referente a isso. A pessoa que ouve e cai naquela lorota, ela também vai ter que experienciar esse karma, sabe? Então, dessa maneira. Ok? Mais uma coisa? Ajan, posso perguntar? Só um minuto. Suponho que uma pessoa ela tem assim, um padrão reativo, às vezes por conta de trauma, sei lá, ela tem se você fala, não fica parecendo que é uma coisa muito pessoal, uma coisa de desvalorização, então nada. Nessas questões talvez não seja benéfico falar nada com alguém com um padrão assim, né? Sim, talvez não seja benéfico, mas também penso o seguinte, se a pessoa tem mesmo um padrão desse tipo de reação, na verdade para ela aquilo já é normal, sabe? Às vezes a gente interpreta, a gente não tem esse padrão de raiva, de ficar tão agitado, então a gente acha, quando a gente fica com raiva, a gente acha, nossa, que coisa horrível, eu fiquei com raiva, mas se a pessoa está sempre com raiva, uma raiva menos, uma raiva a mais, não faz muita diferença não para ela. Então, às vezes você pode falar, ela fica com raiva, para ela já é normal dela, sabe? O modo dela de interagir com o mundo é assim, interage através de raiva. Então, às vezes não é tão grave assim, sabe? Se é uma pessoa que é frequentemente irritada, né? Às vezes o jeito dela é esse, sabe? Então você fala, fica com raiva e passa. Depois passa, né? Assim mesmo. Então pode ser que sim, pode ser que não. Não tem esse tipo de coisa. Você tem que às vezes experimentar e olhar e ver o que deu, o que você acha. Mas de novo, né? Você não tem a obrigação de fazer essas coisas, sabe? Se aquilo te deixa chateada, então não faça. Porque você não pode só cuidar dos outros, não cuidar de si mesma, sabe? Então lembre-se, né, como eu falei agora há pouco, né, um dos fatores é você estar com a mente tranquila, sua mente não está agitada. Então a mente não está agitada, não é só a mente tá agitada por raiva, a mente está agitada por medo, está agitada por preocupação, ansiedade, também está agitada, sabe? Isso também é agitação mental. Então não faça, né? Então se a mente está agitada, preocupada, está ansiosa, não faça. Se aquela pessoa te deixa desconfortável, não faça. Sabe, aquilo que eu estava falando, ela deveria sentir gratidão em eu estar te avisando que você está errado. Né? Se ela não está com gratidão, então que se dane ela também. Você não tem obrigação de ficar. Sabe, meu primeiro dever é para comigo mesmo. Sabe? Essa parte tendo sido feita, aí eu posso ajudar os outros também. Né? Mas em primeiro local a gente cuida de si mesmo. Né? Se eu consigo fazer essa interação sem ficar agitado, com medo, com ansiedade, com preocupação, então eu faço. Mas se aquela pessoa é uma pessoa tão tóxica, né, que só de falar com ela eu me sinto agitado, me sinto, sabe, aquilo me perturba, então que se dane também aquela pessoa. Ela tem, isso também, sabe, é aí que eu falo o negócio do karma, sabe? Você constrói uma personalidade tóxica, agora as pessoas boas não querem mais falar contigo. Esse é o karma do seu mau hábito. Esse é o karma da coisa ruim que você fez. As pessoas boas não querem mais falar contigo. É assim que esse karma se expressa, entendeu? Então você não tem obrigação de falar com aquela pessoa. Se aquilo te deixa chateada, te deixa ansiosa, não fale. Tá? Deixa a pessoa experienciar o karma dela. Essa cegueira é o resultado do karma dela, entendeu? Então às vezes é assim que ela vai abandonar esse mau karma, né? Experienciando esse resultado. Sim. Pois não? Quem quer fazer uma pergunta aí? Oi, eu? Tô ouvindo? Sim. Então, sobre meditação. Quando a gente está meditando, a gente procura manter o foco no aqui e no agora. E aí vem a perda de foco, a distração. Começa a lembrar do passado, imaginar o futuro, começa a elaborar e retorna o foco para aqui e agora. Essas distrações, elas são sempre causadas por kleshas? São sempre kleshas ou não necessariamente? Flechas? Hã? Kleshas. Ah. Pronunciei errado?
Sim. Sim, porque veja, na verdade, o que a gente chama de kilesas, né, essas impurezas mentais, elas não são um objeto que existe, elas são uma atividade da mente. É que nem você dizer bom e ruim. Bom e ruim depende, né, do ponto de vista do quê? Né, do ponto de vista do quê? Chuva não é boa nem ruim, sabe? Ela depende, se você quer plantar, a chuva pode ser boa, pode ser ruim. Depende da sua opinião, é uma opinião. Né? Quando a gente chama algo de kilesas, né, é do ponto de vista de treinar a mente. Se é algo que está ajudando o progresso da mente, então aquilo a gente chama de kusaladamas, por exemplo. Se é algo que está obstruindo o progresso da mente, na prática do Dharma, a gente chama de kilesa. Mas na verdade não é nada, é apenas a mente, sabe? Se é algo que ajuda, a gente dá um nome. Se é algo que atrapalha, a gente dá outro nome. Né? Mas tudo isso depende de um ponto de vista. Né? Então, se qualquer coisa que atrapalha, né, você está tentando praticar meditação, e aquilo está impedindo de você de praticar meditação, então aquilo é kilesa. Naquele momento, naquela hora, aquilo é uma impureza da mente, é um mau hábito da mente. Numa outra situação, aquilo pode ser benéfico. Sabe? A pessoa está, por exemplo, você está sentado em meditação, tentando manter a mente na respiração. Aí a mente fica lembrando de um assunto. Fala, isso é kilesa. Né? Agora você precisa lembrar o número da sua senha do computador. Fala, e aí você não consegue lembrar. Fala, pô, agora essa cadeia diária da memória. Sabe? Naquela hora, a memória não é ruim. Na hora que você precisa lembrar de algo, aquilo é inteligência. Né? Agora, na hora de meditar, aquilo é impedimento. Né? Então, é relativo, sabe? Essas coisas não existem de verdade, é apenas uma forma de referir àquilo que obstrui a mente. Né? Então, sim, né, se está obstruindo a prática de meditação, então é kilesa, não importa o que seja, aquilo é kilesa. Ok? Mais uma coisa?